Olá, bem-vindo ao canal A Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Quero agradecer de todo o coração você que já se inscreveu aqui no canal. Tem crescido cada vez mais o número de pessoas inscritas no canal. O feedback tem sido muito positivo através do meu WhatsApp, através também de outras redes sociais que eu não tenho, mas outras pessoas têm me comunicado. Não tenho interesse de ter outras redes sociais porque eu não tenho muito manejo com isso. Quero agradecer até mesmo lá no YouTube, pessoas que têm ah, demonstrado, externado, que têm sido abençoadas pelas mensagens que tenho apresentado aqui. Quero agradecer às pessoas que têm me assistido, que frequentam as igrejas que eu prego aqui na América, costumeiramente, obviamente que não nesse período de coronavírus, mas muitas pessoas têm me dado feedback e que têm apreciado e têm sido beneficiadas com essas mensagens. Agradeço mesmo de todo o coração. Agradeço até mesmo aquelas pessoas que, especialmente no vídeo anterior, não gostaram do que eu preguei, colocaram as suas observações negativas. A maioria foram observações positivas, mas algumas pessoas também com observações negativas sobre o que eu preguei. E eu entendo perfeitamente que aqui na internet nós temos uma democracia. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam. Eu só peço para que você, mesmo não gostando, se atente para aquilo que eu falei, mesmo não gostando, que você perceba, analise, crie filtros. Essa foi a mensagem do meu último sermão. O último sermão, inclusive, que eu vou deletar daqui a algum tempo no canal, vou deixar só apenas alguns dias, porque essa não faz parte dessa sequência que a gente está estudando aqui. Qual é a sequência? Estamos estudando sobre temas escatológicos. Então já faz algumas semanas que estou estudando temas escatológicos, especialmente nesse mês de abril. E se você não assistiu aquele vídeo que eu postei aqui com o título Projeto Escatológico, assista o vídeo. Lá eu menciono quais os temas que eu proponho para abordar aqui no canal. Não vai dar para abordar todos, então eu fiz um apelo lá quando eu postei. O título do vídeo é Projeto Escatológico. Assista aquele vídeo. No final, repito, eu dou alguns dos temas e você deixe no comentário daquele vídeo quais são os temas que mais você gostaria que eu abordasse aqui. E eu estou abordando conforme as solicitações que têm me vindo lá, ok? Então, se você não assistiu ainda, é novo aqui no canal, não assistiu, assista aquele vídeo. Coloque nos comentários daquele vídeo aquele tema que mais você se interessa. Tá lá as possibilidades que eu deixei lá. Quero ainda dizer para você que aqui no meu canal eu tenho as meditações diárias, mas eu não tenho só meditações. Se você é inscrito no canal aqui recentemente, você abrindo meu canal aí no YouTube, especialmente no seu aparelho celular, por exemplo, você vai ver basicamente só meditações e um ou outro sermão. Mas se você clicar aqui em cima em playlist, você vai ver que eu tenho 3 playlists. 2 delas são séries no passado que eu fiz. Eu acho temas bastante interessantes, você pode assistir. E uma delas são sermões novos, alguns estudos que eu fiz sobre textos e temas de difícil compreensão das Escrituras. E, obviamente, também está nessa pasta esses sermões escatológicos que tenho apresentado aqui. Então, conheça aí o canal, dá uma olhadinha, veja os vídeos, assista. E gostando, transmita para outras pessoas também. Mais uma vez, muito obrigado por você ter se inscrito no canal. Se não fez ainda, por favor, se inscreva e divulgue para outras pessoas. Quero lembrar novamente, eu não ganho nada com o canal. O meu objetivo total aqui é apenas transmissão da mensagem bíblica da verdade. Verdade que nesses últimos dias, infelizmente, tem sido muito corrompida. É por essa razão, inclusive, que postei agora essa semana, alguns dias atrás, sobre esse vídeo onde eu faço um desabafo aqui, realmente uma indignação da minha parte. Peço desculpas para aqueles que não gostaram, mas foi realmente de todo o meu coração. Aqueles que assistiram até o fim percebem que eu estou sendo bastante sincero naquilo que eu apresento ali, porque, irmãos, eu sou adventista, eu estou nessa igreja há 22 anos, e eu tenho convicção que o que vai nos preparar para a volta de Jesus é Bíblia e Espírito de Profecia, unicamente. A verdade já está nos revelada. Nós não precisamos de um líder religioso, seja ele pastor, seja ele pregador, de qualquer denominação, muito menos adventista. Nós não precisamos de um líder religioso para, então, através dele, descobrirmos uma verdade específica que Deus está revelando. A verdade que Deus nos revelou já está disponível a todos nós. Bíblia e Espírito de Profecia, ok? O que nós temos tratado aqui no canal? Assuntos escatológicos. E os últimos 3 específicos, falei sobre a chuva serôdia. E 2 sobre a chuva serôdia, a retirada do Espírito. O anterior eu falei sobre a porta da graça e a retirada do Espírito. Nesse último estudo, eu vou fazer uma rápida recapitulação, mas muito rápida mesmo. Eu peço para que você não assistiu. Se não assistiu, não vai fazer sentido esse vídeo de hoje.
se você não assistiu o vídeo anterior sobre a porta da graça e a retirada do Espírito. Pois o vídeo de hoje é uma continuação daquele com alguns textos a mais e algumas explicações a mais. O que eu estava tratando naquele outro vídeo é que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, segundo Ellen White, pouco antes da porta da graça fechar. Na verdade, quando a porta da graça fecha, a retirada do Espírito. Na verdade, eu mencionei aqui que são sinônimos. Jesus termina a sua intercessão, Jesus termina a sua intercessão, o Espírito Santo é retirado e aí então começa um tempo de angústia, e isso a gente ainda vai estudar um pouco mais para frente. Mas o que eu tenho falado desde o vídeo anterior é que o Espírito Santo é retirado de alguns antes mesmo da porta da graça se fechar. Repito, Jesus saindo do santuário, a porta da graça se fechando e a retirada do Espírito são as mesmas coisas, dá no mesmo evento, não são as mesmas coisas, mas acontece no mesmo momento. Mas um pouco antes, então, desse fechamento da porta da graça, o Espírito Santo já é retirado de alguns. Isso fica claro no estudo anterior que eu fiz, por isso é importante você estudar lá, dar uma olhadinha. Um vídeo um pouco longo, é verdade, mas vale a pena. Esse vídeo será mais curto porque é um complemento daquele. Então hoje eu vou vou andar na mesma linha de raciocínio com algumas informações a mais, para que fique realmente claro, já que aquele eu dei ênfase em alguns capítulos específicos de alguns livros do Espírito de Profecia. Então, nesse momento, vamos continuar a nossa busca sobre o fechamento da porta da graça e a retirada do Espírito. Canal A Busca começa neste momento. Muito bem, pegue aí então seu material eletrônico para você acompanhar os textos comigo. Eu sei que tem pessoas que têm me mandado feedback aqui dizendo que têm lido os textos, anotado os textos, e faça isso mesmo. Lembra você que as minhas pesquisas todas são no material, nos livros do Espírito de Profecia online. Eu não tenho aqui na América os livros todos físicos, porque eu tinha no Brasil, tive que vender tudo para lá, então aqui eu tenho usado apenas os livros online. Então você pode ver, a paginação bate com aquele material online que nós temos na internet e nos aplicativos, inclusive eu recomendo você a baixar um aplicativo. Então nesse momento eu gostaria de pedir para você fechar seus olhos, vamos fazer uma oração e aí a gente começa os nossos estudos. Senhor Deus, mais uma vez obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, ilumina-nos, Pai, para que compreendamos a tua palavra, dá-nos o teu Espírito, em nome de Jesus oramos, amém, Senhor. Muito bem, eu quero começar com um texto bíblico. Quero ler hoje um texto bíblico que é extremamente importante e precisamos compreender esse texto, e aí eu vou ler poucos textos hoje do Espírito de Profecia, porque hoje o estudo de hoje será um pouco mais enxuto. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 7. Paulo escreve: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Só até aqui, vamos continuar lendo daqui a pouco. Então Paulo está mencionando, lembre-se que Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Tessalônica, e Paulo fala sobre a volta de Jesus. E aí o pessoal de Tessalônica pensa que a volta de Jesus é realmente, tá muito próximo ali, vai acontecer aqui, logo, logo. E aí Paulo então escreve a segunda carta dizendo: ei, calma, não é bem assim, tá perto, vai acontecer, mas não é bem assim. E aí Paulo menciona algumas revelações que Deus deu a ele, Jesus deu a ele, para que ele transmitisse à igreja, para que a igreja já estivesse preparada. E aqui há uma profecia sobre a expressão que Paulo usa aqui, iníquo, o homem do pecado. A gente vai continuar lendo daqui a pouco. Então Paulo está dizendo que já esse ministério, ou esse mistério da iniquidade, já operava, mas ainda de forma limitada. E aí ele diz que esse mistério da iniquidade, esse homem do pecado, ele vai até a volta de Jesus. Ele vai até a volta de Jesus, porque diz que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, esse homem do pecado vai até a volta de Jesus. Mas ele já tinha alguma coisa na época acontecendo. Paulo usa a expressão mistério da iniquidade. Então, você vê que não é um homem só. Vê que vou usar uma expressão similar a essa, é um ministério. É um poder
que já operava na época de Paulo de maneira limitada, e Paulo diz, olha, tem alguma coisa que está travando, mas quando destravar, ele vem à tona. E aí Paulo continua no verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, verso 10, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então Paulo está mencionando nesse verso 9 e 10 que esse poder, que se manifestaria de forma mais plena, tem um objetivo. Bom, primeiramente ele diz que Satanás está por trás dele, depois desse poder. Depois diz que para alcançar um objetivo, ele opera sinais, prodígios de mentira. E aí esse texto nos faz lembrar Mateus capítulo 7, verso 21, 22 e 23. Esse texto nos faz lembrar Mateus 24, verso 4, 5, 11 e 24, e alguns outros textos também do Novo Testamento, incluindo Apocalipse 13, quando fala da segunda besta, a partir do verso 11, e fala que essa segunda besta opera milagres, opera prodígios. Então Paulo está falando, queridos, do mesmo poder de Apocalipse 13, do mesmo poder. E ele diz que esse poder vai enganar especialmente os que perecem, usando a expressão de Paulo no verso 10, o engano de injustiça aos que perecem. E esses que perecem, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, aqui já começamos a entrar na minha linha de raciocínio que eu estava traçando lá desde os últimos estudos. Há uma mensagem, e uma vez que essa mensagem é rejeitada, o Espírito Santo começa gradualmente a ser retirado dessas pessoas. Agora, Paulo está dando a nós uma informação muito importante que vem agregar a informação que a gente já está passando aqui nos vídeos anteriores. Olha o verso 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda, em outras versões, lhes envia a operação do erro, para que esses que perecem deem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito ou não acreditaram à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, Paulo está mencionando que uma vez que a pessoa rejeita a mensagem, agora eu estou pegando esse texto e fazendo uma aplicação nessa linha de raciocínio que estou traçando desde os últimos estudos. Então, tem uma mensagem, uma vez que a pessoa rejeita, ela vai se endurecendo. Lembra-se que eu falei no estudo anterior sobre Faraó, como é que foi o endurecimento do coração de Faraó? Não foi Deus que enviou, Ellen White diz, não foi Deus que enviou um endurecimento direto para Faraó. Foram mensagens que foram dadas e Faraó foi se auto-endurecendo. Não foi Deus que endurece, Deus não endurece ninguém. Deus envia mensagens com misericórdia, com compaixão, para que a pessoa aceite essas mensagens e seja transformada. E nos nossos dias, aceitando essa mensagem, nós vamos recebendo cada vez mais do Espírito Santo até chuva serôdia. Paulo está mencionando que é nesse contexto que surge, ou com essa mesma linha de raciocínio que surge o homem do pecado. Recentemente alguém me mandou lá do Brasil um link para eu assistir uma palestra de um pastor que foi inclusive meu professor na faculdade. Ele mora aqui nos Estados Unidos, está na Associação Geral, e nesse link eu tinha acesso a essa reunião online que ele estava fazendo, não uma reunião, mas um bate-papo online que ele estava fazendo. E para minha surpresa, só para os irmãos entenderem também, eu aproveito aqui para mais uma vez justificar, aspas, por que eu fiquei tão indignado naquele meu último vídeo. Também, mais uma razão que eu estou dando aqui agora. Repito, sábado passado eu recebi esse link, entrei na reunião e vários adventistas fazendo perguntas para esse pastor, que é um dos pastores que tem maior conhecimento da história da igreja e dos escritos de Ellen White também, inclusive repito, aqui na América. E um dos adventistas perguntaram ali, pastor, o que o senhor acha do anticristo? O anticristo vai vir mesmo? O anticristo já veio? A gente deve realmente esperar o anticristo? Para quando? Etc. Irmãos, nós que somos adventistas, fazermos uma pergunta dessa, o que nos mostra? Mais uma vez, nos mostra que nós estamos bebendo em fonte pentecostal, estamos bebendo em fonte protestante, estamos esquecendo Bíblia, Espírito e profecia. Por quê? Porque o anticristo já veio há muito tempo. Nós sabemos que é o anticristo, já está aí há muito tempo. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos ler a Bíblia, estudar o Espírito de profecia com mais profundidade, gastar mais tempo com essas coisas. Porque
Algumas coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e se a gente não está ligado a isso, nós não estaremos preparados. São mensagens, qual é o meu enfoque aqui? São mensagens que estão sendo dadas e nós precisamos, mensagens vindas de Deus, Bíblia, Espírito e Profecia, e nós precisamos estar atentos a essas mensagens. E uma pergunta dessa que eu acabei de mencionar nesse exemplo, mostra que nós não estamos atentos, nem à Bíblia, nem ao Espírito e Profecia. É claro que eu não vou generalizar, eu acredito que a maioria daqueles que estão me assistindo agora, que são adventistas, sabe muito bem de quem se trata o anticristo, quem é o anticristo, ele já está aí, não vai vir como os pentecostais, como os protestantes de maneira geral, hoje, não criam assim, mas hoje estão crendo. Não podemos, irmãos, Bíblia, Espírito e Profecia. É isso que nós precisamos. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que quando uma mensagem é rejeitada, ou quando a pessoa aceita, abraça o pecado, ele usa a expressão lá no finalzinho, deleitam-se com a injustiça. Quando a pessoa ama a injustiça, lembre-se, a Bíblia diz, o amor ao mundo ao amarmos o mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Quando nós amamos o mundo, as coisas que o mundo oferece, amamos a carne, quando queremos fazer os nossos próprios desejos, automaticamente rejeitando a vontade de Deus, rejeitando as mensagens de Deus, a expressão de Paulo é muito forte. Ele diz, verso 11, Deus lhes manda a operação do erro. Deus lhes manda a operação do erro. É claro, irmãos, o mesmo exemplo que a gente dá quando a gente fala do endurecimento do coração de Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó? Não. Deus manda a operação do erro? Não. Deus simplesmente deixa a gente seguir a nossa própria vontade. Por quê? Lembre-se no Jardim do Éden, a promessa de Jesus aos nossos primeiros pais foi: eu vou colocar inimizade entre você e o pecado, entre vocês e o pecado, entre vocês e Satanás. Porque senão vocês serão amigos. Então as mensagens que Deus nos envia é para continuamente criar essa inimizade entre nós e o pecado e, consequentemente, a amizade entre nós e Deus. Ao nós rejeitarmos essa mensagem, qual é a expressão de Paulo? Deus envia a operação do erro. Isso vai de encontro, ou vai ao encontro, tem a diferença aí de ir de encontro e ao encontro. Isso vai ao encontro daquilo que eu estou dizendo nas últimas mensagens, bases no Espírito de Profecia. Uma vez que Deus nos dá uma mensagem, nós precisamos acatar essa mensagem. Se nós rejeitamos essa mensagem continuamente, o Espírito Santo nos deixa e a gente então segue os nossos próprios instintos, os nossos próprios desejos. E aí a porta realmente dá oportunidade, para não dizer a porta da graça, porque a porta da graça vai fechar para todo mundo, mas aí nós podemos fechar a porta da oportunidade para nós mesmos. Quero ler com você, repito, alguns textos de Ellen White, como a gente já vinha tratando nos últimos assuntos, e aí você vai compreender melhor o tema do fechamento da porta da graça e a retirada do Espírito Santo de maneira mais plena. Então essa é a parte 2 daquele estudo que estávamos fazendo lá. Você se lembra que no estudo anterior sobre o fechamento da porta da graça, eu mencionei um capítulo específico do livro O Grande Conflito, capítulo 39, capítulo 38, capítulo 39, falando antes o fechamento da porta da graça, o Espírito Santo já tinha se retirado de alguns, e depois falando efetivamente do fechamento da porta da graça. Repito, se você não assistiu, assista aquele vídeo lá, vai ser importante para você compreender esse. Eu vou, na mesma linha de raciocínio, repito, Ellen White diz no livro Ainda Grande Conflito, só que é um texto que eu não li ainda, em referência à mesma linha de raciocínio da semana passada. Ellen White diz assim: o capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice advertência do capítulo 14, ou seja, as 3 mensagens angélicas, a igreja, não a igreja verdadeira, mas a igreja apóstata, você vai ver pelo contexto, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo de Apocalipse 14. E o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. O que ela está dizendo? O texto continua, vou colocar daqui a pouco o restante na tela. O que ela está dizendo? Capítulo 18 do Apocalipse é o alto clamor. É a mesma mensagem da segunda mensagem angélica, caiu Babilônia, com o acréscimo da mensagem, sai dela, povo meu. Ok? Agora, lembre-se que a mensagem de Apocalipse 18, alto clamor, sai dela, povo meu, a porta da graça ainda está aberta. Por quê? Porque não faz sentido o alto clamor dizer para as pessoas saírem de Babilônia se a porta da graça não está mais aberta, ou seja, se não tem mais oportunidade de salvação.
tem oportunidade de salvação. Por isso que estamos convidando as pessoas para saírem de lá. Eu estou mencionando o contexto do Apocalipse 18, ok? Enquanto nós como igreja, eu quero me colocar entre eles e quero colocar você também entre eles, espero que estejamos lá. Enquanto nós estivermos dando essa mensagem para as pessoas saírem de Babilônia, a porta da graça está aberta. Mas ela está dizendo, o capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice advertência do capítulo 14, ou seja, quando formos dar o alto clamor de Apocalipse 18, já em chuva serôdia, a porta da graça está aberta, já vai ter como resultado um grupo de pessoas que já rejeitaram as mensagens. Ok? Ela continua. A igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. Caiu Babilônia. Então ela está dizendo, a igreja ímpia, ok? Então ela está dizendo que quando formos dar essa mensagem de Apocalipse 18, o alto clamor em chuva serôdia, a igreja, Babilônia, mãe e filhas, não é só a igreja grande não, Apocalipse 17 diz mãe e filhas, já terão atingido, olha a expressão que ela usa, completamente a condição predita. E o povo de Deus ainda em Babilônia será chamado. Então, a igreja como organização, Deus não está mais atuando nela. Mas há pessoas sinceras lá. E o alto clamor de Apocalipse 18 é para chamar essas pessoas para saírem de lá. Porta da graça está aberta? Sim, está aberta. Agora olha como continua o texto. Esta mensagem de Apocalipse 18 é a última que será dada ao mundo e cumprirá sua obra. Quando os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, para um pouquinho, não é exatamente o texto que acabamos de ler? Então ela está citando o texto que acabei de ler, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ela cita o texto, partezinha do texto, e ela vai citar nominalmente outras partes do texto. Leio de novo. Esta mensagem é a obra que será, essa mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá sua obra, quando os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, forem abandonados, lá em cima ela usou a expressão rejeição, forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam a mentira, a porta da graça ainda está aberta, mas já foram abandonados. A porta da graça está aberta, mas já foram abandonados. Lá em cima ela mencionou no texto primeiro, rejeitaram. Vou ler de novo. Essa mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá sua obra, quando os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam a mentira. Aí ela continua. A luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la, esses sinceros que estarão ainda em Babilônia. E os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão ao chamado sai dela, povo meu, Apocalipse 18, verso 4. Então, o que você percebe nesse texto? Ela está dizendo que a porta da graça ainda vai estar aberta, vamos estar cheios do Espírito Santo em chuva serôdia, pregando o Evangelho e implorando para as pessoas saírem de lá, para não serem cúmplices dos seus pecados, porque logo as 7 pragas começaram a cair, quando a porta da graça fechar, aqui ainda não fechou. Ela diz que é uma igreja que já rejeitou a mensagem, depois ela diz que essas pessoas que fazem parte da igreja e já receberam essa mensagem antes, o que eu estou falando aqui já há 3, 4 estudos, tem uma mensagem, nós precisamos aceitar essa mensagem, tanto nós que somos adventistas, como o povo lá fora, é o que ela está dizendo. A igreja já alcançou, ela usa a expressão completamente. Por quê? Porque tinha uma mensagem, as 3 mensagens angélicas, e essas mensagens foram rejeitadas. E ela usando então 2 Tessalonicenses, ela diz que essas pessoas não só rejeitaram essa mensagem, mas foram abandonadas, por assim dizer, foram abandonadas para que creiam a mentira. E repita, ela usa 2 Tessalonicenses. A porta da graça ainda está aberta, não se fechou, mas o Espírito Santo já se retirou de algumas pessoas, é o que ela está dizendo. Foi enviado a operação do erro para elas, e eu faço coro com a minha introdução aqui. Eu não entendo que Deus que envia literalmente, é uma maneira de Paulo escrever, uma maneira de Paulo falar, mas simplesmente que Deus permite que a pessoa realmente siga aquilo que ela escolheu. É a consequência da própria escolha dela. Deus deu para nós o livre-arbítrio. E ele simplesmente vai respeitar as decisões que nós tomarmos.
Então você percebe nesse texto que a porta da graça ainda está aberta, mas alguns já foram rejeitados. Já foram inclusive deixados aos enganos que amam. Percebe? Essa é uma verdade que nós precisamos nos atentar. Há uma mensagem específica, tanto para o povo adventista como para os de fora. E dependendo da recepção que fizermos dessa mensagem, ou nós receberemos cada vez mais do Espírito até em chuva serôdia, ou perderemos o Espírito mesmo antes do fechamento da porta da graça. Mesmo antes. Ellen White diz assim, num outro texto, toda vez que se recusam a ouvir a mensagem da graça, fortificam-se na incredulidade. Veja, uma mensagem, e eu preciso aceitar essa mensagem. Toda vez que deixarem de abrir a porta do coração para Cristo, ficarão menos e menos inclinados a atender a voz daquele que fala. Diminuem as possibilidades de atender ao último apelo da graça. Não deixem, ela faz o apelo, não deixem Jesus chorar por vocês como chorou por Jerusalém. Então, quando a gente se recusa a ouvir uma mensagem, a gente fica mais inclinado a rejeitar a outra. E ela diz, fortificam-se na incredulidade. Eu rejeito uma mensagem e fica mais fácil eu rejeitar a outra, e rejeitar a outra, e rejeitar a outra. E é dessa forma que o coração de Faraó foi endurecido. E é dessa forma que o nosso coração também pode se endurecer. E ela ainda fala, ficarão menos e menos inclinados a atender a voz daquele que fala. Aí essa frase é interessantíssima, está aparecendo pequenininha aqui do lado. Diminuem as probabilidades de atender ao último apelo da graça. Então hoje ainda não é o último apelo da graça. A porta da graça está aberta. Hoje não é o último apelo. Nós não estamos ainda no alto clamor de Apocalipse 18. Então depende de como nós estamos aceitando, recepcionando as mensagens hoje. Depende disso para recebermos as outras mensagens, aceitarmos as outras mensagens que virão. E, de maneira específica, sobre o Espírito Santo. Isso também é uma verdade. Eu preciso hoje utilizar-me do Espírito Santo, ou permitir que ele se transforme, que ele me transforme, que ele me mude, e assim eu estarei recebendo cada vez mais do Espírito Santo. Então isso é no campo individual, assim como é no campo coletivo também. Então vou ler mais poucos textos e aí eu termino, repito, hoje o tema é um pouco mais curto. Olha esse texto de Ellen White. Em todos os séculos se concede aos homens seu período de luz e privilégios, um tempo de prova em que se podem reconciliar com Deus. Eu vou dar uma parada aqui e vou colocar o resto do texto daqui a pouco. Olha, em todos os séculos, ela diz, em todos os séculos, ou seja, essa não é uma realidade só nesses últimos dias. Eu tenho falado nos últimos estudos, dei o exemplo lá do dilúvio, dei o exemplo de Sodoma e Gomorra, havia uma porta, lembra-se do texto que a Ellen White menciona? Havia uma porta aberta no dilúvio, havia uma porta aberta na época de Abraão, havia uma porta aberta na época de Jesus, havia uma porta. Então Ellen White menciona, e ainda menciona que essa porta da graça fechando, essa porta da oportunidade fechando, é sinônimo da retirada do Espírito, deixar o povo em trevas. Você viu isso aí bem no estudo anterior. Ela está dizendo que isso é uma realidade durante toda a história. Em todos os séculos, Deus dá uma oportunidade para as pessoas, Deus dá luz para as pessoas. E mesmo que não seja através da Bíblia, Deus também fala através da natureza. E ela menciona que esse é um tempo de prova. Eu tenho um sermão sobre isso, um tempo de prova. É um sermão bastante interessante, mas não é para agora, para essa sequência escatológica, mas um dia eu vou postar ele aqui. Ellen White tem textos interessantíssimos sobre isso, mas deixamos para uma outra ocasião. A continuidade do texto diz, há porém um limite a essa graça. A misericórdia pode interceder por anos e ser negligenciada e rejeitada. Vem, porém, o tempo em que essa misericórdia faz sua última súplica. O coração torna-se tão endurecido que cessa de atender ao Espírito Santo de Deus. Então a suave e atraente voz não mais suplica ao pecador e cessam as reprovações e advertências. Desde as tuas nações. Veja, eu vou colocar esse texto aqui de novo, aqui pequenininho. Preste bem atenção, se você não captou a mensagem desse texto, dá um pause, leia com bastante atenção. Olha o que ela diz. Há, porém, um limite a essa graça. Há um tempo, que eu li na primeira parte, há um tempo de graça, há um tempo de luz, um tempo de prova que cada um tem. Mas há um limite para essa graça, há um limite.
E o cristianismo hoje não tem ensinado isso, né? Tem dito, não, Deus é amor, Jesus morreu por nós, está salvo. Isso é extremamente importante. Mas precisamos compreender que há um limite a essa graça, se nós rejeitarmos essas mensagens. Especialmente essas mensagens endereçadas para o povo de Deus nesses últimos dias. A misericórdia pode interceder por anos e ser negligenciada e rejeitada há anos. Vem, porém, um tempo em que essa misericórdia faz sua última súplica. Veja, pode chegar um tempo. O coração torna-se tão endurecido que cessa de atender ao Espírito Santo de Deus. Então a suave, atraente voz não mais suplica ao pecador e cessam as reprovações e advertências. Basicamente a mesma coisa que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses. Cessam. Deus envia a operação do erro. Repito que eu entendo que não é Deus que envia. Eu entendo que Deus simplesmente permite. Deus, como Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele simplesmente permite. Ele insiste. Se eu não quero, Ele diz, filho, então tá bom, eu deixo você aí com as suas escolhas. Eu entendo, e você se lembra no estudo passado, que Deus ainda nos protege, porque é uma outra função do Espírito Santo também. Então Ele ainda nos protege para que Satanás não nos destrua, e o próprio ímpio não destrua uns aos outros. Mas chegará um tempo em que essa voz cessa, essa voz de misericórdia. Deus ainda protege, mas a voz de misericórdia para salvar, dando oportunidades, embora Deus sempre vai dar oportunidades. Alguém me perguntou, lá, inclusive no meu canal, mas e se a pessoa resolve voltar? E se realmente o Espírito deixou ela e ela resolve voltar? Lembre-se que ela só volta pela atuação do Espírito. A pessoa só volta pela atuação do Espírito. Lembre-se que eu li no estudo anterior, Deus não tem nenhum outro poder. Deus envia as mensagens para Faraó e Faraó foi se endurecendo. Não havia outro poder. O Espírito Santo estava trabalhando com ele, não havia outro poder. Uma vez que ele rejeita, não há outro poder. Não tem como mais. Então, como uma pessoa volta? Uma pessoa volta se o Espírito Santo ainda estiver trabalhando com ela. Se o Espírito Santo não está trabalhando com ela, não tem como voltar. E talvez alguém fique assustada, mas essa é uma mensagem muito forte. Alguém me perguntou também lá no canal, mas como é que eu sei se eu já pequei? Como é que eu sei se o Espírito Santo já não está mais comigo? Eu respondi lá, inclusive, essa é uma pergunta dificílima. Na verdade, eu acredito que não tem resposta para todo mundo. Tem uma resposta que só Deus dá aí no seu coração e na sua mente. É você quem sabe a sua sinceridade com Deus. É você quem sabe. Então, qual é o meu objetivo? É assustar com essas mensagens? Não, o meu objetivo é alertar para mim mesmo que nós precisamos levar a sério as mensagens que Deus tem nos dado. Por isso que eu digo, mais uma vez, essas mensagens de Illuminati, de jesuítas, de uma nova ordem mundial, desvia o seu foco. Não é isso. Como é que eu termino aquela minha mensagem de indignação? Eu preciso olhar para mim, eu analiso as mensagens, Bíblia, Espírito e Profecia, e eu analiso a minha vida em relação a essas mensagens. E eu enxergo pecados em mim, eu enxergo ainda a minha tendência pecaminosa, eu enxergo ainda a minha natureza pecaminosa querendo aflorar. E eu então imploro a Deus que não só Ele me perdoe dos pecados passados, mas que Ele também me purifique, me dê poder através da atuação do Espírito para que eu viva em novidade de vida. Mensagem de Illuminati, mensagem de nova ordem mundial, isso só vai nos assustar. O que nós precisamos é Bíblia, Espírito e Profecia. Bíblia, Espírito e Profecia, conhecimento. Por quê? Porque nós precisamos, eu dei essa ênfase na semana passada, enquanto Jesus está purificando o santuário no céu, nós precisamos passar por uma purificação aqui. Do quê? Do nosso caráter. Transformando o nosso caráter. Preciso avançar. Outros textos agora de maneira mais rápida do Espírito de Profecia para terminar. Das páginas abertas da Santa Palavra de Deus tem se derramado luz do céu sobre o mundo. Mas cumpre lembrar que quanto maior a luz concedida, maiores as trevas do que? Maiores as trevas para quem? Maiores as trevas dos que a pervertem ou rejeitam. Não é só rejeitar, é perverter. Quanto maior luz, maior a treva de quem perverte e rejeita. Não é só quem rejeita. Será que muitos adventistas não têm pervertido essa mensagem? Quanto maior a luz, maior o perigo. Porque quanto maior a luz, maior a treva de quem perverte e de quem rejeita. Tem gente que está em treva na igreja do 27º dia. Está em treva.
não enxerga que tem algumas coisas que não tem base na Bíblia e no Espírito de Profecia. Porque não é só quem rejeita, é quem também perverte nas palavras de Ellen White. Quem rejeita e quem perverte. Para mim, você pode discordar de mim e você tem todo o direito disso. Mas para mim, pelo que nesses 22 anos que eu adquiri conhecimento da Bíblia e do Espírito de Profecia, que não foi muito, eu ainda estou no processo, mas para mim, quem prega Illuminati, Nova Ordem Mundial, não sei, de jesuíta, de injeção de gel, está pervertendo a mensagem. Pode não estar rejeitando, mas está pervertendo. O que Ellen White está dizendo? Quanto maior a luz, maior as trevas de quem perverte e de quem rejeita. Tomemos muito cuidado. Terrível é a condição dos que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás, até que, chega o momento, até que Deus os abandone ao governo dos espíritos maus. É mais ou menos o que Paulo falou em Tessalonicenses. Vou ler só mais esse texto e termino com dois que são bem fortes, esses dois últimos textos. O Senhor conduz repetidas vezes ao mesmo lugar os seus filhos extraviados. Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão de nós. Quantas vezes eu já me achei extraviado? Quantas vezes você já se achou extraviado? E Deus é um Deus de misericórdia, Ele nos traz de volta, Ele diz, filho, esse é o caminho, andai por ele. O Senhor conduz repetidas vezes ao mesmo lugar os seus filhos extraviados, mas, se continuamente deixam de escutar as advertências de seu espírito e não emendam todos os seus erros, Ele os deixará, por fim, entregues à própria fraqueza. Percebe que eu trouxe esses poucos textos falando da mesma coisa. Tem um momento que a misericórdia cessa. Há um limite para essa graça. Frases de Ellen White. Então nós precisamos realmente tomar muito cuidado. Para terminar, eu quero ler dois textos de Ellen White que mostram que realmente nós, como adventistas, precisamos tomar muito cuidado e não podemos, primeiro, rejeitar as mensagens que temos recebido de Deus e, segundo, não podemos desvirtuar a pessoa de Deus. Isso é um outro problema. Quando eu bebo muito em fonte pentecostal, protestante, eu começo a enxergar Deus como eles enxergam. Olha o que diz esse texto. O amor de um Deus santo é um princípio maravilhoso, ela diz, capaz de mover o universo em nosso favor durante as horas de nossa prova e teste. Mas, passado o período de nossa prova, se formos achados transgressores da lei de Deus, encontraremos no Deus de amor um ministro de vingança. Deus não se compromete com o pecado. Os desobedientes serão punidos. A ira de Deus recaiu sobre seu amado Filho ao pender Cristo da cruz do Calvário, em lugar do transgressor. O amor de Deus, Ele é um Deus de amor, o amor de Deus agora se expande para incluir o mais baixo e vil pecador que, contrito, vem a Cristo. Estende-se para transformar o caráter de um obediente e fiel Filho de Deus. Mas nenhuma alma pode ser salva se continuar em pecado. Percebe? É um Deus de amor. Mas Ele tem mensagens, Ele tem propósitos, Ele tem objetivos. E Ele quer que esses propósitos e objetivos sejam alcançados na minha vida. Então, não temos quando a gente fala dois caminhos, na verdade nós temos um só. Se um dos caminhos nos leva à morte, então essa não é uma opção. A nossa opção é o caminho de vida. E só temos um caminho, portanto. É estarmos abertos, o que eu tenho batido na tecla aqui no canal, termos um relacionamento sincero com Deus, permitir que Ele nos transforme, aceitar as suas mensagens, colocarmos a nossa vida no prumo e Ele vai nos transformando. E quando a gente pecar, Ele é misericordioso, Ele é graça, Ele perdoa, Ele transforma. Lembra-se o texto que eu li? Ele pega os filhos extraviados e coloca de novo no caminho, filho, e diz, filho, continua, é por aqui. Agora, se eu não quero me emendar, para usar a expressão de Ellen White, se eu não quero abandonar o pecado, não adianta. Ele não pode fazer nada. Então nós precisamos, eu falei duas coisas.
Nós precisamos tomar cuidado, a primeira, nós precisamos tomar cuidado com a visão que nós temos de Deus. Ele é um Deus de amor? É um Deus de amor. Mas Ellen White diz que nós podemos encontrar nesse Deus de amor um Deus de juízo, dependendo da maneira que nós aceitamos essa mensagem. E um outro aspecto é percebermos que há um limite para esse Deus de amor passar a fazer o seu julgamento. Ele é um Deus de amor, de graça, está de braços abertos, mas vai chegar a um limite, tem um limite. E é sobre esse limite que eu leio esse último texto. Multidões devem ser reunidas no aprisco. Lembra-se do jeito que eu comecei? O jeito que eu comecei é Apocalipse 18, ela falando de Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Jesus tem um aprisco. Eu estou pregando para alguém que não é adventista, saiba disso. Jesus tem um aprisco. Lembre-se que Jesus falou lá no livro de João, falando para os líderes judaicos, falando, na verdade, para o pessoal de Samaria, olha, a salvação vem dos judeus. Jesus falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Hoje, Jesus tem um aprisco. Jesus tem um aprisco. E Ellen White está dizendo, multidões devem ser reunidas no aprisco. Muitos que conheceram a verdade corromperam seu caminho diante de Deus e se apartaram da fé. As fileiras incompletas serão preenchidas pelos que foram representados por Cristo como tendo vindo na hora 1/10. Há muitos com os quais o Espírito de Deus está lutando. Falei no meu canal ontem com uma pessoa que... Não, faz uns 3 dias aqui no meu canal. Uma pessoa, eu me esqueci agora o nome dele, ele escreveu até contra o meu sermão, o sermão que eu preguei aqui sobre o meu desabafo, e ele escreveu contra, ele não concordou, mas nós fomos conversando e ele depois até se inscreveu no meu canal e eu disse que eu estou orando por ele. Eu não lembro o seu nome, você deve estar assistindo talvez esse vídeo, eu estou orando por você. A porta da graça ainda está aberta. Ele disse, eu sou um filho extraviado, eu sou um vil pecador, todos nós somos vis pecadores. E eu disse lá no meu canal. A diferença, nos comentários, a diferença é que alguns são vis pecadores arrependidos. Arrepender e deixar o pecado. Outros são vis pecadores e não se arrependeram. E muitos desses estão nas mais variadas igrejas, incluindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o que Ellen White está dizendo? A Ellen White está dizendo que há muitos que o Espírito Santo está lutando. E talvez eu esteja pregando para alguém que o Espírito Santo está lutando aí. Será que a Igreja Adventista é a verdadeira mesmo? Será que eu preciso guardar o sábado mesmo? Será que essas doutrinas que a Igreja Adventista apresenta é a verdade? Estude, estude. E aqueles que quiserem, estou à disposição para isso também. Embora a gente esteja apresentando mais textos aqui do Espírito de Profecia, mas podemos fazer um estudo bíblico. O enfoque aqui é Bíblia e Espírito de Profecia. Jesus está voltando. Nós precisamos atentar para o preparo que isso exige de nós. Ellen White está dizendo, muitos devem estar reunidos no aprisco. Há muitas pessoas com quem o Espírito de Deus está lutando. E a segunda parte do texto ela diz, o tempo dos destruidores juízos divinos é o tempo de misericórdia. Para quem? Para os que não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará eternamente para eles. Seu coração de misericórdia se comove. Sua mão ainda está estendida para salvar, ao passo que a porta se fecha para os que não querem entrar. O que ela disse lá no começo, aqueles que já corromperam seu caminho diante de Deus. Será acolhido grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvem a verdade pela primeira vez. Então, ela está dizendo que eu e você, que já conhecemos a verdade, precisamos nos atentar, porque há um risco muito grande para nós. Porque nós já conhecemos a verdade e precisamos, através dessas mensagens que conhecemos, receber cada vez mais do Espírito. Porque a porta da graça, ou a oportunidade de salvação, pode estar limitada, ou pode ser limitada através da nossa recepção ou rejeição das mensagens que já nos foram dadas. É um Deus de amor, mas será também um Deus de juízo. E o que ele vai usar para julgar, para julgamento? O conhecimento que obtemos. Qual é o conhecimento que você obtém? Você tem praticado esse conhecimento? Você diante de Deus é uma pessoa contrita? O seu relacionamento com Deus envolve sinceridade, honestidade? É disso que Deus precisa nesses últimos dias. Semana que vem nós vamos estudar sobre o sinal de Deus. E o que eu já disse aqui naquele vídeo que eu apelo de novo para você assistir, ali eu dou alguns projetos escatológicos, ali eu dou alguns temas sugestivos para você escolher.
Eu vou estudar aqui a partir do próximo estudo sobre o sinal de Deus. E eu já digo para você que é adventista, o sinal de Deus não é o sábado. Se surpreendeu com isso? Assista o próximo sermão. O sinal de Deus não é o sábado. No próximo vídeo eu vou mostrar para você o que a Bíblia e o Espírito de Profecia tem a dizer sobre o sinal de Deus. Não é o sábado. O que é? Deixe para o próximo estudo e eu peço para que você divulgue esses vídeos e também se atente para os próximos estudos que serão realmente muito importantes. Deus abençoe você e sua família.